Conexão Debate. Conexão Jornalismo, mais uma vez, fazendo uma transmissão ao vivo, e a gente recebe hoje a nossa colega profissional, presidenta do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, Paula Mayra. E a gente vai tratar com a Paula Mayra um assunto que, na verdade, é muito triste para todo mundo, para todo o Rio de Janeiro, para o Brasil inteiro, e principalmente para os jornalistas. A gente vai falar sobre o caso, e central da nossa conversa vai ser a morte do nosso colega da Bandeirantes, o Santiago Andrade. Bom, a gente vai tratar desse caso por várias razões. Primeiro, porque se tratar de uma tragédia envolvendo um amigo nosso, e também porque esse caso em si, quer dizer, toda a trama que envolveu a morte do Santiago, ele acabou também meio que minando a estrutura da nossa categoria. Hoje a gente está vivendo um conflito muito grande, e a gente trazendo a Paula Mayra aqui, eu tenho certeza que a gente vai ajudar a esclarecer muitas coisas. Nós convidamos outros colegas para participarem também dessa conversa, convidamos pessoas da televisão, convidamos pessoas de jornais, infelizmente não puderam vir pelas mais variadas razões, mais diversas razões, e convidamos também pessoas do rádio. O Luiz Ribeiro veio como representante do rádio, Luiz Ribeiro, que é um apresentador do programa Luiz Ribeiro, da Rádio Tupi. E também convidamos o nosso amigo Jacozinho, o pessoal conhece, o jornalista conhece o Jacozinho, que é o presidente da ARFOC, Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinegrafistas do Rio de Janeiro. Jacozinho está com um problema no pé, quebrou o pé. Alcir Cavalcante, o vice dele, não pôde, mas um outro colega também ficou de vir, que é um cinegrafista da TV Globo. Ele ficou de vir, talvez ainda apareça, está atrasado, foi fazer uma matéria, que é o Daniel Andrade. Talvez venha ainda. Enfim, mas o importante é que a gente está aqui, a Paula Mayra tem toda a disposição em nos ouvir, em conversar, em esclarecer dúvidas, e as pessoas que, claro, quiserem mandar perguntas, que o façam através do nosso site, por e-mail, radioconexão2010@gmail.com, ou via Facebook, pelo Facebook do Conexão, e com certeza a Paula vai poder tirar as dúvidas. Paula Mayra, boa tarde, prazer receber você aqui, prazer receber Luiz Ribeiro. Paula Mayra, eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você, que com certeza nesse momento é o que todo mundo quer saber, principalmente os jornalistas querem saber. Uma das coisas que tem se falado muito ao longo da semana, a partir do episódio do Santiago, é com relação a uma nota oficial que foi emitida pelo Sindicato dos Jornalistas. Então, logo houve um incidente envolvendo o Santiago. Há quase que uma unanimidade entre as pessoas que têm se manifestado de que a nota foi pouco contundente no pedido para punição, para investigação das pessoas que, porventura, tivessem envolvido com aquilo. Lembrando que, na época, não sabia quem tinha feito ainda. Havia até uma especulação de que poderia ser a polícia. Mas eu pergunto a você, hoje, dias após esse episódio, inclusive resultou na morte do Santiago, como é que você analisa isso? E você faz meia-culpa? A sua nota, você acredita que a nota do sindicato ela foi pouco contundente diante do problema que aconteceu? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Luiz Ribeiro. Boa tarde, colegas e todos que estão nos vendo e ouvindo agora. Antes de tudo, eu queria me solidarizar com a família, com os colegas, né, que conviviam com o Santiago e Lídia Andrade, e também compartilhar nessa dor que é nossa, da categoria, né, de perder o companheiro, e também de lembrar que a sociedade toda perde quando um jornalista morre dessa forma, porque ele estava trabalhando a serviço de toda a sociedade na cobertura daquele manifesto, daquela manifestação popular contra o aumento das passagens de ônibus. Agora, eu compreendo que a nossa nota tenha causado estranheza na nossa categoria. Por quê? Porque nos últimos anos, nas últimas décadas, o tom das notas tem sido recorrente numa mesma linha, que é uma linha, Fábio, de priorizar a cobrança da investigação policial para a punição dos autores do crime, exclusivamente.
nós não deixamos de fazer essa cobrança na nossa nota. Nós pedimos a apuração rigorosa do crime para a identificação da autoria, da responsabilidade dos culpados pela explosão que causou a morte do Santiago. Jamais compactuaríamos com a violência que provocou a morte do colega. Jamais. Agora, o que causou estranheza foi que nós provocamos um outro debate ao qual a nossa categoria talvez não estivesse acostumada, que é o de identificar e exigir outras responsabilidades que, na nossa compreensão da atual diretoria, é um papel do sindicato fazer. Nós identificamos a necessidade de fazer essa busca da identificação dessa responsabilidade dos patrões e do Estado nas circunstâncias em que ocorreu essa morte. Por quê? Porque, veja bem, agora mesmo nós sabemos que já estão presos. A polícia já cumpriu, e muito bem ao que parece, seu papel de investigar e prender os culpados pela morte do Santiago. Mas nós, jornalistas, que estamos nas ruas, cobrindo as manifestações desde junho, em condições bastante precárias de segurança, sabemos que essas condições continuam precárias após a morte do Santiago. E que, nessas condições, nós não queremos correr o risco de que novos Santiagos morram. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder novos Santiagos. Então, é papel do sindicato cobrar que as empresas implementem novas condições de segurança para o trabalho dos jornalistas e cobrar do Estado que garanta condições de segurança pública, que dê aos jornalistas condições para exercer o jornalismo sem correr o risco de morrer ou de se ferir gravemente nas manifestações. Porque morrer não é natural no exercício do trabalho. E quero só deixar claro que o sindicato, obviamente, faz essa reivindicação, em especial pela morte do jornalista, porque somos uma entidade corporativa. Então, a dor da perda de um colega tem um significado próprio para a nossa categoria. Mas é bom lembrar que, naquele dia, houve vários feridos, houve outros jornalistas também feridos, né? Os policiais militares espancaram um colega do UOL com cacetetes. Eu vi o celular espatifado por um golpe de cacetete do colega do UOL. Teve um colega do Globo que foi espancado. Nessa mesma noite? No mesmo dia, no mesmo ato, na Central do Brasil. Teve um caso de atropelamento, que foi muito falado também. Além disso, teve manifestantes feridos e teve um senhor, um aposentado, que, correndo da polícia, foi atropelado e morreu naquela mesma noite. Então, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro hoje é muito grave, né? Atinge a toda a sociedade, mas, em particular, do ponto de vista do sindicato, precisamos cobrar do Estado e dos patrões a garantia para a gente poder fazer o jornalismo como ele deve ser feito, para bem da nossa categoria, mas também para o bem de toda a sociedade, porque o jornalista é um defensor dos direitos da população. Perfeito, tá bom. Bom, tem outras perguntas para fazer, logicamente. Agora eu queria passar para o Luiz Ribeiro, radialista, jornalista Luiz Ribeiro, Rádio Tupi, para que converse com a nossa representante dos jornalistas do Rio. A Paula já levantou alguns aspectos que serão debatidos durante a nossa entrevista, mas eu queria perguntar para a Paula, toda vez que um jornalista é atacado, geralmente nós identificamos nesse ataque autoritarismo por trás dele, sempre. Historicamente, quando se ataca a imprensa, são setores autoritários, são ditadores, e o papel do jornalismo, portanto, ele é crucial. Você não acha que, antes de discutirmos as questões que são importantes de segurança, que essa premissa que eu estou levantando é fundamental, de uma vez por todas no Brasil, não permitir nenhum ataque aos representantes do jornalismo, Paulo? Em todas as nossas notas, e infelizmente, em menos de 6 meses de atuação da nova diretoria, já tivemos de emitir mais de 6 notas em função de casos graves de violação, né, dos direitos dos nossos trabalhadores da imprensa. Nós salientamos que
o trabalhador da imprensa, o jornalista, ele é um defensor dos direitos humanos, e todo ataque a um jornalista é um ataque à liberdade de imprensa, é um ataque à democracia. Então, é muito grave. Tanto consideramos isso que, junto com várias entidades de direitos humanos, mais de 20 vieram em nosso apoio, entidades nacionais e internacionais, demos entrada em um pedido de audiência temática na OEA, para uma audiência internacional para julgar essa violação dos direitos humanos aqui no Rio de Janeiro, tanto por parte da polícia, como por parte esses agentes infiltrados, sabe-se lá de que tipo de interesse, que estão agredindo os jornalistas. Porque, de fato, uma ação que ataca o jornalista é uma ação que cala um defensor dos direitos humanos. Mas precisamos diferenciar a ação que é cometida por um policial, por um agente do Estado, que, na verdade, infelizmente, no Brasil, nós temos um histórico de política pública que cala o jornalista para que ele não testemunhe, não reporte à sociedade a violação de direitos humanos praticada pelo próprio Estado, da que está ocorrendo hoje, na atual conjuntura, relacionada à violência cometida contra os jornalistas por manifestantes ou pretensos manifestantes. Porque tem 2 graus de violência que o jornalista está sofrendo nas manifestações. Há algum tipo de violência muito grave, como essa que ocorreu com Santiago, que a gente não sabe de onde parte exatamente, é preciso verificar, porque nas manifestações, ao contrário de como a gente pode enquadrar agentes de instituições organizadas, como o Estado, qualquer um pode botar uma máscara e ir para a rua. Então, pode ter ali grupos neonazistas, grupos fascistas, assim como tem, na maioria dos casos, sabemos, militantes, de fato, legitimamente reivindicando os direitos que a população precisa ter contemplados, né? Lutando legitimamente por transporte, por educação, por saúde, por moradia, enfim. Então, a verdade é que a gente sabe que um grau de hostilidade aos jornalistas, em alguns casos, se deve também a uma confusão entre quem é o jornalista e quais são as empresas em que os jornalistas trabalham. Se a gente não fizer esse debate, a gente não está indo fundo nas causas da violência que o jornalista sofre na rua hoje. Existe, hoje, uma grande insatisfação da população e dos manifestantes com a linha editorial das empresas do chamado monopólio da mídia. Então, muitos manifestantes manifestam um grau de hostilidade contra os jornalistas nas ruas, que, na maioria dos casos, não chega a atos de violência. Chega só a manifestação de irritação, muitos se recusam a dar entrevista. Agora, em alguns casos, e a gente teve um caso emblemático na delegacia em que foi preso um dos autores lá do atentado à bomba, em que a gente viu um lamentável caso de conflito entre um manifestante e um jornalista. O manifestante chegou à delegacia e um colega jornalista, na paixão do momento, após a perda do Santiago... Agora, do Sininho? Você está falando daquele episódio da Sininho? Um grupo em que essa jovem chamada Sininho estava junto, chegou à delegacia e ali já havia um grupo de jornalistas na cobertura do caso. Na paixão, movidos pela paixão, os jornalistas e os manifestantes entraram num conflito verbal inicialmente. Os jornalistas chamaram os manifestantes de assassinos e os manifestantes devolveram dizendo que os jornalistas iam ser os próximos, aqueles que estavam ali na delegacia, os próximos a morrer. Como morreu isso? Então, o que acontece? No final, houve um conflito de força, o repórter acabou batendo com a câmera na cabeça do manifestante, e na delegacia houve um registro para cada um. Os 2 vão responder por crime, um por ameaça de morte e o outro por lesão corporal.
Paulinha, só queria te Olha que interromper. situação grave, é barbárie, né? Queria te interromper, aproveitar de fazer uma pergunta, a primeira pergunta que chega para a gente, uma das perguntas, que é do deputado Jean Willis. Ele faz a seguinte colocação, gostaria que você se manifestasse. Ele diz que quando houve a morte de um cinegrafista por um policial, ou numa ação policial, eu imagino que ele esteja falando do caso do Gelson Domingos, também na TV Bandeirantes, que não houve tanta comoção. Ou seja, ali era uma ação em que o Gelson Domingos estava acompanhando uma operação policial, o tiro foi disparado por um traficante. Eu imagino que seja essa a referência do deputado Jean Willis, senão ele pode pedir, a gente faz uma nova pergunta. Esse episódio, na verdade, assim, é uma situação que é recorrente, não é que vamos ficar aqui fazendo nenhum tipo de ilação, mas é um segundo caso envolvendo um cinegrafista da Band. Lamentavelmente, é uma segunda família que sofre de cinegrafismo, coincidência, a gente imagina que seja uma grande coincidência. Mas essa comoção que não houve, eu queria que você falasse sobre isso. E aí eu acho até que caberia uma outra pergunta. Uma relação, existe com você, Paula, é importante você falar sobre isso. Você trabalhou com o PSOL, com Marcelo Freixo. Ele atualmente é relacionado, o nome dele, a essa turma, parece até essa própria Sininho que a gente acabou de citar aqui. Ele teria em algum momento colocado, aparelhado com advogados para tirar o pessoal da cadeia. Enfim, é o que está rolando, que é o papo que tem saído, inclusive, do Jornal Globo. Eu te pergunto, você trabalhou no PSOL, eu queria que você falasse sobre isso. Jean Willis, que é um deputado também do PSOL, e acho que a pergunta ela é bastante... Queria que você fizesse um comentário. Bem, em primeiro lugar, a pergunta do Jean Willis. De fato, há 2 anos, tivemos uma perda tristíssima e trágica, tanto quanto agora, do companheiro Gelson Domingos, da Bandeirantes. Também em circunstâncias que comprovavam, né, que já naquela época a empresa não provia os seus funcionários de condições de segurança adequadas e o Estado também já demonstrava a sua incapacidade de garantir segurança pública para a nossa população. Enfim, e para os jornalistas em especial. Enfim, essa mudança de reação no tratamento que é dado na mídia, seja na internet, seja nos jornais, a condução que o sindicato faz hoje em relação à perda de um colega e a que havia na época, tem muito a ver com o perfil da nova diretoria. Tem muito Ou seja, a ver. traduzindo isso, você está dizendo que a relação que se estabelece do sindicato para com os jornalistas tem a ver com... É isso que você está falando? O que eu estou falando é o seguinte, nos últimos anos, eu diria, nas últimas décadas, o sindicato tinha uma política de atuação sindical que era muito diferente da que a nova gestão faz. Nós éramos oposição, nós nunca estivemos na situação, é a primeira vez. É a primeira vez. E nós fomos eleitos, porque, obviamente, isso reflete a insatisfação da categoria com a condução do sindicato nas últimas décadas. Porque, nas últimas décadas, a condução que tinha uma relação, digamos, mais afável com os patrões, mais cômoda para os patrões, nos levou a um fundo do poço na questão salarial e das condições de trabalho. Inclusive ao fundo do poço, no reconhecimento da sociedade do nosso papel profissional, do nosso papel e reconhecimento da sociedade da nossa imagem. Nós, antes, éramos reconhecidos nas ruas como defensores da população. Hoje, somos alvos de suspeita, alvos de pedrada. Então, acredito que a categoria chegou em determinado momento e viu que era preciso mudar. Que era preciso mudar a condução da nossa luta, né, como categoria. E, por isso, fomos eleitos. E temos tido muito apoio, muito apoio. Agora, esse apoio, ele vem da base de quem está na rua, sofrendo no dia a dia essas precariedades. A exploração, o assédio moral, a falta de um equipamento de proteção individual, a falta de uma logística, de uma equipe de apoio, como Santiago, que foi sozinho lá fazer aquela cobertura, totalmente vulnerável à explosão que o matou. Enfim, e os ataques que nós estamos sofrendo, eles partem dos patrões. Ora, veja, não é tão natural que os patrões estejam incomodados com a nossa condução? Ontem saiu uma matéria que foi manchete de jornal, que se referiu a mim como presidente e ao sindicato com uma crítica chula
criticando a nossa gestão. Você está falando de qual jornal, Paula? Jornal Globo. O Jornal Globo propôs, apresentou as propostas, supostamente com origem na categoria, de criação de um novo sindicato ou de destituição dessa diretoria atual. É interessante, né, que isso tenha conquistado um espaço nobre num espaço editorial dos patrões. E hoje houve uma crítica no editorial do Globo, espaço mais nobre, né, da opinião dos patrões, acusando o sindicato de aparelhamento político. Agora, voltando à questão... Não, aí eu vou corresponder a sua pergunta. Uhum. Eu trabalhei 4 anos para o Marcelo Freixo, e mais do que isso, a partir da minha experiência profissional, eu me envolvi politicamente, me orgulho disso, e me conscientizei da importância de me organizar na luta coletiva por uma sociedade melhor e me filiei ao PSOL. E tenho orgulho disso. Muitos brasileiros morreram lutando por esse direito, né, contra a ditadura militar no nosso país. Então, eu não tenho que me envergonhar disso. Eu tenho que me orgulhar disso. E o fato de eu ser uma cidadã que milita pelos direitos humanos, que milita numa frente sindical e que milita numa organização partidária que luta pela liberdade e pelo socialismo, não me envergonha. Pelo contrário, lutar ao lado de companheiros como Tiago Melo, que é um advogado militante pelos direitos humanos e que luta... Com certeza, eu conheço, tanto ele quanto Marcelo Freixo, sem nenhum compromisso com qualquer causa que envolva violência. A gente é contra a violência, porque direitos humanos e violência não combinam. Eu, Tiago, Marcelo e todos os militantes de direitos humanos que eu conheço não se envolvem com questão de violência. Então, eu me orgulho. Vocês estão dizendo que a gente está envolvido numa causa, só pode ser uma causa boa. Sabe? Agora, eu vou lhe dizer, a gente não foi para o sindicato para aparelhar. Nossa diretoria, ela é plural. A gente tem uma maioria de diretores que não é filiada a partido. Nós produzimos síntese a partir de debates. A gente pesquisa a base. A gente As notas, elas são inspiradas em todos os representantes? É você que encaminha as notas, o teor, o tom das notas? Gostaria de saber, particularmente, qual é o teor, quem dá o tom da nota oficial quando ela é emitida? Essas notas são construídas coletivamente. Nós temos uma diretoria em que todos... É colegiada. É colegiada. Isso está no estatuto, inclusive. Antes de passar para você, Luiz, sei que você está ansioso para fazer uma pergunta, eu gostaria de só fazer mais uma para a Paula, que é uma pergunta que eu tenho visto saltitar no Facebook de alguns colegas. Existe em você, Paula, que é vinculado, que é ligado ao PSOL, como você falou, que é filiado ao PSOL, como você falou, algum tipo de inibição, de constrangimento, de pudor em criticar os mascarados das manifestações? Eu digo mascarados, não estou me referindo a Black Bloc. Eventualmente a pessoa pode preferir estar mascarado, até porque a mãe, o pai, a namorada não veja. Não estou entrando no mérito. Mas existe até uma proibição hoje de ordem legal da máscara. Eu te pergunto, existe em você a condenação? Ela é uma coisa que se distancia de você condenar algum grupo que esteja se manifestando, mesmo que não esteja provocando arruaça, quebra-quebra, seja lá o que for? Pergunta que eu faço a você. Nós temos uma posição clara e definida na atual diretoria do sindicato, que é a de jamais criminalizar os movimentos sociais e de defender a livre expressão. Porque nós, sindicatos, somos movimento social e nós, jornalistas, também temos que preservar o nosso direito à livre manifestação. Ontem realizamos um ato na BI, em nossa própria defesa. E foi um lindo ato. Mas você não acha que tem algum momento que ele pode errar na mão? Não pode exagerar? Digamos, quando você começa a quebrar patrimônio público, quando você quebra uma agência bancária, eu vejo aqui do lado, por exemplo, as pessoas que vão ali, não conseguem sacar e fica um desespero para o cidadão comum. Isso não começa a fugir ao controle? Em momento algum, o sindicato emitiu qualquer nota ou posição defendendo atos criminosos, atos fora da legalidade. Então é condenável esse tipo de ato? Veja bem, o papel do sindicato é se restringir àquilo que é de sua competência ou os atos que se relacionam ao que envolve o sindicato. A gente não tem que sair por aí condenando qualquer coisa que não tem nada a ver com o sindicato. Então, por exemplo, agora nós tivemos que nos manifestar repudiando a violência causada pelos manifestantes que jogaram a bomba que matou o Santiago. Agora,
A gente não vai sair fazendo nota, se manifestando contra grupos A ou B. Nós defendemos a livre manifestação e nós defendemos nos limites da legalidade. Esse é o nosso discurso. Nós temos um discurso a defender também. Ou seja, quando quebra o limite da legalidade, logicamente que você condena esse ato, que o sindicato condenaria o ato. Sim, que fere pessoas, que matam. A gente não defende nada que ameace a integridade física e a vida das pessoas. Agora, a gente ressalta, porque como jornalistas, inclusive, nós comprovamos isso, que quem mais ameaça a vida das pessoas e a integridade física, infelizmente, neste Rio de Janeiro hoje, é o próprio Estado. Quem mais causa violência nas ruas durante as manifestações é a Polícia Militar. Violência do ponto de vista físico. Bombas, aliás, tem uns números lá balas de borracha, a cacetete. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo tem um número que fala alguma coisa sobre isso. Você tem esses números na cabeça? Você poderia falar? Você lembra quais são? Eu tenho a nossa pesquisa da Abrage, ou a da Abrage e da ABERT. Então, nós pegamos os dados da Abrage e da ABERT e cruzamos com os nossos próprios dados. Nós percorremos as redações, nós recebemos denúncias no nosso e-mail. E só para você ter uma ideia, a pesquisa da Abrage levantou em torno de 116 casos, 114, até outubro do ano passado. Nós, em 5 meses, só no Rio de Janeiro, identificamos 49 jornalistas que, levando em consideração que, em alguns casos, um jornalista sofreu 3 episódios de violência, ao todo foram mais de 60 episódios de violência. Em 5 meses, sendo que, na maioria dos casos, em mais de 70%, os autores foram policiais militares. 70%? É mais de 70%. A Abrage também foi mais de 85% dos casos da Estatística Nacional da Abrage, os autores foram policiais militares. Mas, no entanto, aqui está se criminalizando o Black Bloc. Eu acho que deve se criminalizar quem agride, independentemente do aspecto quantitativo. Eu acho que deve se criminalizar quem comete a violência. Exatamente, porque uma coisa é quando você verifica que há uma política de Estado. Outra coisa, você não pode pegar e acusar toda a população que está na rua, ou mesmo todo um grupo que bota uma máscara e vai para a rua. Sob o risco até de você inibir a manifestação, e acho que, no geral, ela é muito legítima. Luiz Ribeiro, por favor. Bom, primeiro eu queria fazer um pequeno comentário sobre a manifestação do deputado Jean Willis, em relação à atuação do jornalista. O jornalista, quando está envolvido com o tráfico de drogas, há uma guerra declarada contra a sociedade. E você está cobrindo o fato. Não foi o que aconteceu com o jornalista que estava fazendo o seu trabalho e foi vítima de uma ação orquestrada e por trás. A diferença do caso do Totalmente. Gelson Domingos. Uma coisa é você estar na linha de fogo, e aí o jornalismo deve ser aplaudido, porque entra nos piores lugares para mostrar a realidade. Por isso que eu fiz essa preliminar com a Paula, no sentido da defesa do jornalismo. Nós estamos entrando em questões, aqui a Paula está com toda a razão, muito particulares em relação à atividade e da manifestação de rua. O que eu estou tentando defender é a atividade jornalística. Quando você vai ao morro denunciar, essa é uma atividade que ninguém faz. Por isso, eu vou até formular a pergunta à Paula, é que nós vamos ter que criar uma nova política, porque os inimigos do jornalismo, gostaria de fazer outra ressalva, são muitos, São Paulo. Não é manifestante que é contra a opinião do jornal tal ou da revista tal. Esse é mais um. Nós temos diversos inimigos do jornalismo. O que acontece no interior do Brasil, nós estamos fazendo esse debate aqui na cidade do Rio de Janeiro, cercada por forças policiais, que a Paula se referiu, mas que dá garantia ao exercício. Eu queria que o debate fosse feito para o que acontece no interior, onde o jornalismo não pode ser exercido, porque são muitos inimigos do jornalismo. Não é uma questão local, urbana, como nós estamos debatendo aqui, é o poder que não deixa o jornalismo. Os colegas estão sendo assassinados, não há manifestação. A gente está falando aqui de direitos, não tem direito de exercício de jornalismo no interior. A qualquer 80 quilômetros daqui você não consegue exercer o jornalismo. O caso é gravíssimo. Nós somos ameaçados por diversos inimigos. Então, para a gente dar um pouquinho mais de
de profundidade a essa questão. E a pergunta que eu quero fazer para a Paula, em relação aos inimigos do jornalismo, é até que ponto os sindicatos conseguiram, de alguma maneira, contribuir para a proteção dos jornalistas. Porque o que eu estou vendo é Brasília apresentar uma legislação de federalizar os crimes contra o jornalismo. A pergunta é, federalizando fracassou o local, na sua opinião, da proteção aos jornalistas? Eu acho que não se resolve uma questão tão complexa como essa com uma frente só. A gente tem que fazer a busca de soluções que são federais, e eu acho que é um debate a ser feito, essa questão da federalização. Agora, no nível local, nós temos feito, internacionalmente eu já contei que a gente está buscando o apoio internacional para uma grita. Você não falou ainda, você não falou, chegou a conversar antes de começar a gravar. Enfim, nós entramos com um pedido, com o apoio de mais de 20 entidades de direitos humanos nacionais e internacionais, para a realização de uma audiência temática na OEA, em Washington, para discutir a violação dos direitos humanos relacionada ao atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão aqui no Rio e no Brasil, tanto pela violência cometida pelo Estado, quanto por essas circunstâncias em que tem ocorrido a violência cometida por esses pretensos manifestantes, como o caso agora, a gente pediu até antes do caso em que ocorreu a morte do Santiago, porque a situação já estava gravíssima. Mas aí a morte do Santiago reforça ainda mais a contundência do nosso pedido. Agora, no nível local, aqui no Rio de Janeiro, em novembro, nós realizamos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, presidida pelo vereador Raimon, em que nós tivemos representantes da ONU, representantes do Ministério Público, que foi chamado e não veio. Chamamos o Beltrame, o secretário de Segurança, não veio, só veio o Relações Públicas da PM, representando, vamos dizer, a instância do governo estadual, e veio um representante da OAB. Nós convidamos os representantes dos patrões, mas eles não vieram. Mas a audiência lotou de colegas, de representantes de organizações de direitos humanos que estão nos apoiando e defendendo a vida e o exercício da profissão do jornalista. E qual era o tema, Paula? Enfim, o tema era violência contra os jornalistas. Isso foi há quanto tempo? Foi em novembro do ano passado, e nessa audiência nós entregamos às autoridades que compareceram e, no fim da audiência, encaminhamos para todas as autoridades que não compareceram o nosso relatório. 3 meses, tem 3 meses, esse é importante frisar, porque assim, a gente tem um caso agora, que é um caso importante do Santiago, caso que choca todo mundo, logicamente é impossível você não remeter ao caso do Tim Lopes, por exemplo, que foi um outro caso que chocou a todos nós. Mas isso tem 3 meses, e a gente vê o seguinte, agora, nesse momento, está todo mundo com essa preocupação, que é legítima com relação à segurança do jornalista, só que antes do caso Santiago, há 3 meses, houve uma convocação geral da sociedade, representantes do Estado, representantes das empresas, representantes da OAB, etc., e foi minimizado, pelo que você está me falando. E não é só isso, o Ministério Público do Trabalho também, nós encaminhamos o relatório. Mas aí o seguinte, não era só um relatório de casos, ali nós já denunciávamos as empresas e as autoridades estaduais, e ao Ministério Público do Trabalho, e também informávamos as organizações de direitos humanos das precariedades das condições de trabalho, da falta de EPI, da falta de logística, das equipes precárias, enfim, de todas as condições insalubres e perigosas em que a gente estava fazendo a cobertura dessas manifestações. Então, assim, não era novidade o risco, era iminente. Nas nossas reuniões de diretoria, já conversávamos do risco de, em algum momento, a gente perder um companheiro. Lamentavelmente, perdemos. Lamentavelmente, perdemos. Agora, a gente entrou, já demos entrada numa denúncia no Ministério Público do Trabalho contra o Grupo Bandeirantes, que reiteradamente tem cometido de maneira mais grave esse desrespeito aos seus trabalhadores. São muitas as denúncias. De expor os colegas profissionais de imprensa à vulnerabilidade. O caso do Gelson e o caso do Santiago, eles se configuram, eles têm similaridade, porque, como o Luiz falou, o caso do Gelson estava num confronto direto entre polícia e traficantes. Não, mas eu discordo um pouco da visão do colega.
Eu acho que o jornalista ele não tem que ser um super-herói. Ele tem que estar trabalhando em condições de segurança e, se houver um risco de morrer, ele tem, inclusive, ter o direito de dizer não à tarefa. Por isso, inclusive, estamos lutando agora, neste momento em que estamos em plena negociação do acordo coletivo, para incluir o Código de Ética, que, dentro do Código de Ética, tem a cláusula de consciência, que é aquela que permite ao trabalhador dizer: não vou fazer essa tarefa que o chefe está pedindo, que o patrão está pedindo, porque ela fere a minha ética ou ela ameaça a minha vida. Tá, então só uma observação que eu queria fazer. Nós conversamos hoje com o Alberto Jacozinho, presidente da FOC, e, inclusive, a entrevista já está disponibilizada no nosso site, download, só você entrar ali. É uma entrevista do Jacozinho, e ele faz uma observação também com relação à Band. Ele diz que ela dentre as empresas, seria a que tem apresentado o maior problema com relação ao cumprimento da questão da segurança, de equipamento de segurança. Ele até faz menção à Globo, que estaria melhor nesse aspecto. Infelizmente, o representante da Globo não está aqui, mas o Alberto Jacó fala isso. São palavras do Jacozinho que estão disponibilizadas. Mas eu queria te perguntar, Paula, há uma unanimidade entre as empresas, as empresas, em respeitar isso? Como é que as empresas têm entendido isso? Como o Luiz falou, ali, no confronto do Gelson, ele estava com colete, ele levou um tiro, e o colete não protege para tiro de fuzil, foi o que aconteceu com ele. Então, ele está com colete de camiseta, sem camisa, não vai fazer a menor diferença. Como é que as empresas têm visto isso? Como elas têm reagido na necessidade, talvez, de melhorar esses equipamentos? Bem, hoje nós tivemos a primeira reunião da rodada. Hoje mesmo? Hoje, nesta manhã, de negociação com os patrões de rádio e TV. Rádio, inclusive, está bom que tem o Luiz aqui para... Você vai saber em primeira mão que, assim, diante das circunstâncias, houve uma primeira notícia de que, pelo menos, os patrões voltaram atrás, num anseio que haviam manifestado recentemente, de retirar da nossa convenção as cláusulas referentes à segurança. Então, os patrões quiseram, em algum momento, tirar as cláusulas referentes à segurança da nossa convenção. O que isso significaria? O que não está na convenção não tem peso legal, não pode ser cobrado na justiça como uma obrigação dos patrões. Está explicado, então. Mas isso não é mais uma hipótese, já está negociado e acordado. Até porque isso acontece dias após a morte do Santiago, não faria sentido se insistir nisso. Agora é importante, até para as pessoas entenderem isso, o que a Paula está falando é extremamente importante. A gente viveu o episódio de Tim Lopes, a gente viveu um outro episódio, que eu não me recordo, uma repórter que levou um tiro também numa situação há muitos anos, acho que ela está bem, não teve, acho que ela, inclusive, era da Bandeirantes. Teve a Nádia Haddad, que foi baleada também, ela hoje está em São Paulo, um tiro pegou aqui no pulmão. Que também era da Bandeirantes, essa? Também era da Bandeirantes, pois é. Mas veja que a bala veio de longe. Sim, veio de longe. Não, teve uma bala que atingiu a mão de uma repórter da Selma Smith, mas foi bala perdida. É isso que eu queria falar em relação a esse risco. Mas assim, de qualquer maneira, eu queria só frisar o seguinte, a gente teve o episódio de Tim Lopes, a gente teve o episódio dessa menina, a gente teve o episódio do Gelson Domingos, a gente teve agora o episódio do Santiago. Mas entre os 3 primeiros episódios, ou depois dos 3 primeiros episódios, é importante que os repórteres, que os coleguinhas pensem nisso, houve uma manifestação das empresas em retirar equipamentos de segurança, que é o que a Paula está dizendo aqui. Quer dizer, então, há de se pensar muito nesse momento, acho que a gente está aqui para tentar entender, esclarecer e jogar luz, mas é bom o cara que está na rua, que pensa, o repórter, lembrar e saber disso tudo. Isso é muito importante, porque no momento que acontece com o Santiago, as forças se unem para defender a questão da segurança. Só que talvez há 10 dias isso tivesse relaxado. Fábio, mas... E aí eu quero saber só o seguinte, só uma questão. Tá, vamos pensar, eu quero ser mais profundo nisso. O menino Santiago Andrade estava lá sem capacete. Será que já inspirado nesse conceito dos patrões de que não queriam equipamento de segurança? Ela pode responder essa pergunta, mas depois eu queria falar sobre isso, até porque a Paula, ela discordou aqui de uma apresentação que eu fiz, que eu queria conversar com ela a respeito disso. Eu só queria, para não perder aqui o fio da meada, relatar um fato recente. Aquele episódio lá na Zona Oeste tem 2 semanas, o Dia e o SBT. Bem, há 2 semanas
teve um ato de protesto na Estrada da Posse por falta de luz e de água. Queimaram um ônibus na Estrada da Posse e, de madrugada, uma equipe do Dia e uma equipe do SBT foram para o local fazer a cobertura. A equipe do Dia foi cercada por 8 homens em 4 motos e expulsa do local, mas não sem antes ter sido ameaçada e de explosão com bombas de cabeça de nego, que seriam tacadas debaixo do carro. Chegaram a tacar debaixo do carro. E a equipe do SBT foi também expulsa do local e avisada que, se não saísse dali, seria incendiado o carro, com a equipe dentro. Veja só. E aí, no dia seguinte, eu liguei para as empresas, informei da gravidade de uma situação dessa, da importância de que se tomasse providências no que se refere às condições de segurança em que essas equipes estavam trabalhando. Liguei para a advogada dos sindicatos patronais, de jornais e revistas, do sindicato patronal, e pedi a ela, e ela assumiu o compromisso, e acredito que tenha feito o que eu pedi, encaminhou a reportagem que contava esse episódio, com meu pedido, minha reivindicação de atenção para a rápida adequação dos equipamentos e da logística de segurança. Isso há poucos dias antes da morte do Santiago. Tá, e aí, Paulo, eu queria só reforçar essa pergunta para você. O caso do Santiago, que, mais uma vez, eu digo que comove todos nós, ele estar ali, num lugar que você vê as imagens, inclusive das pessoas que prestaram socorro, fosse lá, né, mídia independente, enfim, a maioria estava com capacete, com máscara e tal, ele não estava. Eu te pergunto, Paula, existe a possibilidade, por isso que eu gostaria muito que o Jacozinho pudesse falar sobre isso, já sou representante aqui, existe a possibilidade do profissional deliberadamente falar, eu não quero usar colete, não quero usar capacete, não quero usar máscara e vou assim mesmo, e ele assumiria o risco, mas a empresa assumiria esse risco conjunto, ou a empresa poderia estar sonegando, que seria muito mais grave? Eu queria que você falasse sobre isso. Olha, eu não conheço nenhum colega neste momento que diria que não quer ir para uma manifestação devidamente protegido. Pelo contrário, eu tenho vários colegas que compram com seu dinheiro a máscara e o capacete para não ir desprotegido para a manifestação, com o dinheiro do próprio salário, do próprio bolso. Porque só quem está na rua é que sabe. A gente vai para a rua e vê no rosto de cada colega a palidez e a preocupação de pensar que pode ser o próximo. Sem falar, infelizmente, nesse clima de rixa que já está meio que instalado entre jornalistas e manifestantes. A gente pode, a qualquer momento, inclusive, ter um confronto que é insensato, é totalmente bizarro. E assim, interessa a quem esse clima? Porque a manifestação é um movimento democrático, de reivindicação de direitos. Não pode virar algo criminoso. Não podemos permitir, no nosso país, que alguns poucos, uma minoria, transforme a manifestação das ruas em um ato público, coletivo, criminoso. Nem muito menos privado. E não podemos transformar os jornalistas em gangues em regime de autodefesa. A gente tem que levar essa responsabilidade pela segurança dos jornalistas para quem de direito, que são as empresas e o Estado. Tá, mas também tem a questão que é a seguinte, também não se pode imaginar ou supor que numa manifestação com 100 mil, 50 mil, 10 mil, 1 milhão de pessoas, que não terá jornalista. Acho que não há como você excluir, o processo da exclusão não existe, não é aceitável. Você pode até ver confronto, dúvidas com relação a ideias e pessoais, etc. Mas você não pode imaginar que alguém vai desejar não ter jornalista, e se for um desejo, que fique na base do desejo. Você não pode excluir jornalistas, que não faria sentido algum. De nenhum fato. De nenhum fato, exatamente. Não é só de manifestação, é de nenhum fato. Por isso que eu apresentei aqui aquele comentário, que o jornalismo deve ser protegido, porque ele vai onde ninguém quer ir.
onde ninguém vai. O serviço é muito importante, estou chamando a atenção. Só uma coisa, isso. o jornalismo ele não é exclusivo. Concordo Vamos com pensar isso. só uma coisa, Luiz. O jornalismo não é exclusividade, nem no que diz respeito às empresas, os grupos, as grandes corporações. Não há exclusividade no jornalismo, isso é bom deixar claro, uma opinião nossa. Muito menos do independente, ou do isolado, enfim, não há isso. O jornalismo é uma função, é uma atividade, é um exercício. Isso não há exclusividade, nem das empresas, nem daqueles profissionais ligados às empresas, muito menos dos profissionais que não são ligados às empresas, são independentes. Acho que o assunto é que ele deve ser. O que nós estamos falando é da prática e por isso que deve ser protegido. Proteger a prática, não é só o profissional. É isso aí. A questão do profissional e também você deve flexibilizar isso. Em algumas coberturas é melhor você dizer que não é da imprensa. Ué, é melhor você... Prefeito de você obter informação. Para ser promoção, não para não ser vítima. O fato é que nós estamos diante de um processo novo no Brasil e que a própria imprensa está começando a lidar com isso, que são as manifestações. O processo é novo, então não há uma orientação definitiva. Nem o Estado está sabendo lidar, nem os manifestantes, nem também a imprensa. E nós vamos caminhar nesse sentido, aprendendo. Agora, tem alguns pilares que devem ser respeitados. Os profissionais não podem ser atacados nem pelo Estado, nem por supostos manifestantes. Eu acho que o rigor contra a violência deve ser imediato como uma condição de defesa dos pilares da democracia. É isso que está em jogo. Exatamente. Também. E vamos pensar também, vamos ampliar isso. Eu acho que os policiais, aí no caso que estão ali para garantir segurança, eles também não podem se voltar contra o manifestante. Porque aí nós temos que entrar num outro aspecto também, que eu gostaria muito que fosse comentado aqui, que é o seguinte: a gente não pode esquecer que o início de tudo isso, pelo menos do que diz respeito a esse episódio mais recente, lamentável, que é o do Santiago, ele se dá no momento em que o nosso prefeito ele autoriza o aumento para R$3 da passagem. E ele autoriza o aumento baseado na questão legal. Ontem, inclusive, ficou uma coisa, eu achei muito feio, inclusive é bom citar aqui, do RJ da tarde, quando ele faz menção a isso, que quase que se lê um editorial em nome do prefeito, quando, na verdade, não se discute o seguinte: foi instaurada uma CPI na Câmara Municipal para se apurar a necessidade real do aumento da passagem. Foi bloqueada essa CPI, foi impedida essa CPI, porque ela foi ocupada por pessoas ligadas ao prefeito, que no primeiro momento tentaram impedir que a CPI fosse instalada. Eles entraram, eles ocuparam os cargos da CPI, ocuparam a CPI, até hoje a Justiça travou essa CPI, e o Eduardo Paes chega e diz que ele está concedendo esse aumento, porque é a questão baseada na questão legal. Tem a questão moral, que todos nós defendemos também, e o prefeito sabe disso, que é a seguinte: será que realmente tem necessidade de conceder esse aumento? E aí, será que ninguém vai discutir a origem dessa história? Tudo bem, a gente pegou dois caras ali, que são os assassinos, supostos assassinos, talvez a justiça vai condená-los, mas esse episódio ele não começa ali, ele começa antes, ele é muito mais amplo, acho até que ele não terminou. E é importante eu acho que a gente, quando o jornalista fala da nota, da contundência dessa nota, etc., é bom que se abra e se amplie, se faça essa discussão, porque senão fica parecendo uma coisa meramente corporativa, meramente sindical e trabalhista, e não é. E aí acho que a gente tem que aprofundar isso. Entrar na discussão política acho que é importante. Então eu queria que você comentasse, Luiz. A questão política é criar no Brasil um mecanismo de proteção ao jornalista, que é importante a proteção, como a Paula falou, fisicamente, mas tratar a questão da defesa dos jornalistas no sentido de se criar uma política de defesa de fato. Por exemplo, dá um exemplo aqui simples. Você vai para o interior. Vamos supor que a polícia local não investigue uma ameaça de um poderoso contra um determinado jornal ou contra um jornalista, que aquela matéria não interessa que seja divulgada. Só que a polícia local não dá condições. Então, pensar em ameaça contra jornalista, entrando a questão federal, da Polícia Federal e da Justiça Federal, é um bom debate. Porque você começa... Você sai do rincão. Você sai do local, da discussão, não que ela seja a menor discussão que nós estamos travando aqui, a Paula tem toda a razão em proteger fisicamente o jornalista, claro. Apesar que o episódio do Santiago é um episódio tão recente que ele estava fazendo ali uma preliminar, porque nunca ninguém ia imaginar que o cara ia botar um negócio daquele na rua para atingir a cabeça de alguém. E mesmo depois que ele procurasse a repórter, ele foi vítima, foi daquilo inesperado. Era uma tarde, a polícia estava lá do outro lado, ele queria mostrar a polícia, a central do Brasil. Por quê?
porque ele estava de costas e não imaginava que fosse um cara covarde colocar um rojão sem vara, porque aquilo tem uma vareta, vamos falar que aquilo é para cima, e o cara coloca... É um busca-pé, virou um busca-pé. Mas produzindo efeito morte. Mas o ponto principal não é só defender fisicamente, é através do ordenamento jurídico. A minha preocupação é se o jornalista que está sendo ameaçado e que a autoridade local não consegue lidar com isso, se nós vamos debater uma possibilidade da entrada da Polícia Federal. Vamos dar aqui um exemplo, um prazo para que a Polícia Local examine a demanda contra o jornalista. Se não entrar, a Polícia Federal tem que imediatamente entrar no caso. E a Justiça Federal também. Essas são medidas que, de fato, vão proteger o jornalista e o jornalista. Queria que a Paula até falasse sobre isso. Olha, eu não discordo de modo algum do que você está falando. Acho importante isso que você traz. O Brasil, no mundo, está num triste ranking dos países onde mais se morre jornalista, assassinado, né, no exercício da profissão, em represália a denúncias que faz de esquemas. O jornalista, quando ele incomoda o status quo, né, as máfias, né, de poder, né, do crime organizado, às vezes dentro do Estado ou não, ele acaba correndo riscos. E aí é verdade que no interior o jornalista tem uma estatística maior de assassinatos. Mas é verdade também que tem polícia e, muitas vezes, a polícia acaba sendo também, nesses lugares, um instrumento da morte e de assassinato dos jornalistas. Porque, na verdade, ela é na pura. E só para parênteses, eu fui pelo Linha Direta fazer alguns casos de jornalistas e radialistas do interior, Assaré, no Ceará e etc., enfim, Campos Sales, de jornalistas e radialistas assassinados e que a polícia simplesmente não investigava porque eram pessoas ligadas à política local e a coisa não andava. Agora, eu acho que se a gente vai fazer esse debate, também precisamos fazer o debate que, mesmo na capital, a gente tem um problema que envolve a nossa atividade, que é o cerceamento ao exercício pleno da nossa profissão, que é o próprio modelo de comunicação que a gente tem. Eu diria que uma das ameaças hoje que nós sofremos, e se a gente pegar na linha do tempo, a estatística mostra que a gente começa a ser mais ameaçado da década de 90 para cá do que antes, né? Até a década de 90, você pega a estatística, nas capitais, principalmente, nós somos de uma geração, a gente enfrentava tiroteio à beça, né, Fábio? Cobrir tiroteio era comum. E não era Vai comum... para o morro porque tem tiroteio, era o contrário. Vamos para o morro, está tendo tiroteio, confronto polícia. Tiroteio e manifestações também e tal, e não havia tanto conflito e não havia tanta... envolvendo jornalistas, a gente era visto como neutro. Sim, mas já havia na época, e isso é bom antes de frisar, uma resistência à chegada da TV Globo em comunidades, porque na época o Brizola governador, o Brizola candidato ao governo, o Darcy Ribeiro, era visto o Brizola como adversário político e era do Roberto Marinho. Mas o profissional era respeitado. Era respeitado, não havia, acho que risco de morte, acho que nunca houve, não lembro. O profissional, em geral, era respeitado. Havia áreas em que a gente... às vezes era proibido de entrar e tal, mas havia um certo respeito à integridade física do jornalista, assim, não era, a gente era respeitado. Aí a imagem do jornalista meio que foi alquebrada ao longo do tempo, nas últimas décadas, e isso foi nos tornando mais vulneráveis também. A nossa imagem perante a sociedade. Como atores, a gente foi perdendo uma certa neutralidade. Quanto mais, de um lado, foi se intensificando de que lado estão os veículos dos grandes grupos do monopólio da mídia, em seus posicionamentos, e também, ao mesmo tempo, foi aumentando o nível de conscientização da população sobre como é manipulada a notícia, a realidade, e aumentando o grau de indignação da população em relação ao conteúdo noticiário. Você acha que a população ficou mais crítica e isso tem tornado o jornalista mais vulnerável, mais suscetível a esse tipo de pressão? Eu acredito que a gente não é visto com a neutralidade que era vista em outros tempos. Eu acho que isso talvez se manifeste na manifestação, ou seja, não só na manifestação, nas favelas também.
nas operações policiais também. Concordo. E ocorrem fatos assim que são muito emblemáticos O caso disso. do metrô é muito típico agora, mais recente, teve um caso do metrô que acho que talvez... Lá no caso do metrô, teve um episódio que me contaram de um colega que foi hostilizado por manifestantes, moradores, foi tentar se abrigar junto de policiais, e os policiais também fizeram chacota e rechaçaram, ironizaram. E ele, ou seja, quem quer um jornalista perto de si? A gente chegou a esse ponto. Então, assim, neste momento, o jornalista precisa reconstituir o seu papel na sociedade, sim, que tem a ver com essa questão de valorizar a sua atividade na sociedade, tem que se valorizar como categoria, voltar a se unir, desconstruir essa lógica que foi muito implementada pelos patrões nas últimas décadas de que nossa categoria é desunida, de que não adianta lutar, né? Uma valorização do individualismo, do carreirismo, da solução, cada um por si, cada um resolve a sua negociação para melhorar a sua vida nos seus locais de trabalho. A gente tem que se entender como classe, como categoria, se unir e lutar, não só pelos nossos direitos como categoria, mas também pelo nosso papel na sociedade, para a gente voltar a ter um reconhecimento, uma valorização que nos permita ser mais respeitados. Inclusive, lutar por melhores condições de realizar o nosso trabalho com influência no conteúdo do que a gente faz, para a gente ter mais orgulho do que a gente faz. Porque hoje, nas redações, existe uma grande insatisfação. Porque o jornalista vai para a rua, vê a realidade, apura, chega na redação e não pode publicar o que apurou. Você tem ouvido isso com frequência, Paula? Tenho, dos colegas, da base. A questão, Paula, a gente está aqui falando da questão da segurança e você disse que hoje teve um encontro com os patrões sobre a segurança. E você conversa, pelo que você está me falando, com jornalistas frequentemente. Sem dúvida, é o nosso papel, né, no sindicato. O quanto isso incomoda ao profissional da redação? Qual a preocupação maior desse profissional que está na redação hoje? Olha, o jornalista, ele se forma, escolhe essa profissão com o ideal de servir a sociedade. Porque o jornalismo é uma atividade de interesse público. Uma empresa que se constitui para ser uma empresa jornalística, ela tem que ter, acima do lucro, o dever de servir a sociedade. Essa é a verdade. Infelizmente, da década de 90 para cá, meio que se perdeu isso. A atividade fim deixou de ser o jornalismo para ser o marketing. E aí a redação meio que deixou de ser a menina dos olhos. Tudo é promoção, o negócio é ganhar dinheiro, né? E a lógica do mais por menos, lucrar mais com menor custo. Então, há um investimento cada vez menor na redação, redações com equipes cada vez menores, com recursos cada vez mais baratos, né? E os jornalistas que ficam tendo que trabalhar cada vez mais para dar conta da cobertura do cotidiano. Ora, se a gente tem uma sociedade cada vez mais complexa, como é que equipes cada vez menores vão ter que dar conta? Aí falam, com a nova tecnologia ficou mais fácil. Ora, o que eu sei do dia a dia dos jornalistas hoje é que um jornalista vai para a rua, ele está com acúmulo de funções, então ele tem que fotografar, filmar, apurar, chega na redação, tem que catalogar as fotos, os filmes, editar, mal sobra tempo para apurar. E quando vai escrever, ele nem precisava ter ido para a rua, porque o editor já não tem que ser assim. Ora, é muito frustrante. Por isso a gente tem um alto nível de depressão e casos até de suicídio na nossa profissão, numa proporção mais elevada do que em outras categorias. Não no Rio. No Rio e no Brasil. Mas houve caso no Rio? Sim, a gente teve um caso recente de um colega, inclusive, no Globo, que se matou. Bom, não sabia. Bom, agora, Paula, só você fala também do caso da multifunção do profissional, lembrando que o Jacozinho, nessa conversa que ele manteve com a gente, o áudio está no nosso site, ele fala sobre isso. Eu não sei se ele chega a sugerir que ele chega a falar alguma coisa se o menino, o Santiago, ele estava com mais de uma função além Mas ele próprio estava nessa função de motorista ou não? Sim, é fato. Sim, vamos dizer também, ele foi na função de motorista também, segundo o Jacozinho fala com o nosso repórter, com o Douglas, mas não foi por isso que ele morreu.
morreu porque alguém disparou o negócio, mas que tudo isso faz parte de um mesmo conjunto, também não vamos ser levianos, e é verdade, então isso é importante se falar, é importante que as empresas observem. Bom, a gente lembra que a gente está fazendo uma entrevista com a Paula Mayra, presidenta do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, com o Luiz Ribeiro. Chamamos outros representantes da imprensa que não puderam vir, da TV, dos jornais, enfim, tem um rapaz que pode ser que venha ainda, um cinegrafista que ainda não chegou, seria muito bom que ele estivesse. Mas eu lembro também, só para uma das pessoas que ficou de vir, Paula, que não pôde vir, é um profissional que eu tenho muito respeito, muito carinho, que é o Rogério Marques, da TV Globo. E ele me chamou a atenção por um artigo que ele escreveu que foi publicado no Observatório da Imprensa. Nesse artigo, ele faz menção a uma entrevista que você concedeu a uma rádio, e que nessa entrevista você faz o seguinte comentário, que na sua gestão a sua atividade não estaria voltada para a categoria exclusivamente, mas para a sociedade como um todo. Eu digo isso porque na leitura do nosso amigo Rogério Marques, que foi do sindicato durante muito tempo, ali seria um sinal de que talvez você não fosse uma representante legítima da categoria, e aí faz uma relação com esse episódio do Santiago, que você não foi contundente da maneira como ele e outras pessoas têm se manifestado esperavam. Estou fazendo como porta-voz dele aqui e passando para você esse detalhe, se você já chegou a ler alguma coisa sobre esse texto que ele publicou no Observatório da Imprensa. Eu tenho lido muitos textos de críticas, e os textos de críticas pesadas e, eu diria, pouco qualificadas que têm sido dirigidas à diretoria partem, desde o início da nossa gestão e até mesmo antes, durante a campanha, da mesma meia dúzia de colegas. E tem muito a ver com, infelizmente, disputas de grupos de luta sindical e de grupos que perderam para nós. Estavam há 20 anos na direção do sindicato e pouco fizeram para impedir esse quadro lamentável em que a gente se encontra. Esse quadro lamentável de precarização das relações trabalhistas, de assédio moral, de péssimas condições de trabalho em todos os sentidos, e especialmente de segurança, e de baixíssimos salários e até mesmo da perda do nosso piso. Nem piso nós temos. O Rio de Janeiro é a única capital do Brasil em que a gente não tem piso salarial. É esse o sindicato que encontramos. E foi por isso que nós nos organizamos em oposição para conquistar a oportunidade de tentar fazer o sindicato voltar a ser um instrumento de verdade de luta. O Rogério era da direção anterior. E esse não é o primeiro artigo em que ele tenta me desqualificar, me chamou até de inimiga da categoria, antes mesmo de que eu tomasse posse. Tudo bem, eu respeito o direito que ele tem de desconfiar de mim. Mas ontem mesmo eu fiquei comovida, porque eu estava lá na mesa do ato em defesa dos jornalistas na ABI, e toda a imprensa cobriu, e eu pude ver todos os colegas de TV e de rádio que estavam lá cobrindo, e de jornal, e eu conhecia todos da rua. Inclusive, conheço você também, né, Fábio? São 21 anos de jornalismo, e eu nunca almejei cargos de chefia, de edição. Eu sempre tive alma de repórter, sempre fui chão de fábrica, como se diz, né? Sempre fui para a rua, sempre fiz as coberturas perigosas, sempre fui apaixonada, muito apaixonada, acho que você sabe, né, testemunha disso, pela minha profissão, pelos ideais da minha profissão, da nossa profissão. E eu sofri todo tipo de situação contra as quais a gente luta, né, no sindicato. Então, eu me sinto muito legítima no lugar que eu, com todo respeito, ocupo hoje em nome da nossa categoria. Porque não é a Paula Mayra indivíduo, né? Eu estou ocupando um espaço que eu sei que eu tenho que representar aqui os anseios de toda uma categoria que sofre o que eu também sofro. E eu já experimentei reportagem, já experimentei assessoria de imprensa. Então, eu sei como é que é ruim em tudo que é lugar. Eu sei onde dói. Eu sei onde dói. Então, quando eu recebo críticas de editores, chefes, diretores de redação, eu tenho vontade de moldurar e botar na parede do sindicato. De colunistas que ganham granas que eu nunca vi no meu contra-cheque.
tenho vontade de moldurar e botar na parede, com todo respeito às críticas. Mas, sinceramente, a gente que não sabe o que as pessoas que hoje estão fazendo a cobertura das manifestações, os colegas, os jornalistas, os profissionais de imprensa estão fazendo, estão sofrendo, estão sendo submetidos. Que tipo de perigo? Que tipo de risco? Só quem vai lá e olha no olho percebe o que é ser jornalista hoje no Rio de Janeiro. Então, é com muita tranquilidade que eu respondo a essa dúvida que você está representando, porque o Rogério não quis vir aqui, né? Não pôde vir, teve um problema pessoal. Ninguém pôde. Interessante que dessa turma toda, eu sei que você se esforçou, botou no Facebook, ligou, e ninguém veio. Interessante, porque no Facebook é fácil. Mas ir às assembleias do sindicato, né, disputar de verdade a síntese do debate, a construção de uma política para a melhoria da situação da nossa categoria, felizmente tem mais gente que faz. Né? Como na segunda-feira fizemos uma plenária com cerca de 60 jornalistas. Foi lindo. Né? Foi lindo. Então, assim, é preciso coragem para mudar a realidade. Essa entrevista a qual o Rogério faz referência, ele não diz no artigo dele que não era sobre a categoria, e eu nem tinha tomado posse ainda. Era sobre democratização da comunicação, uma luta da qual eu faço parte desde 2009. Eu fui delegada em Brasília, na Conferência Nacional de Comunicação, representando o poder público, porque eu era assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fui a única representante do Legislativo do Rio de Janeiro, em Brasília, lutando por um marco regulatório que torne a comunicação do nosso país mais democrática. Então, com muito orgulho, eu participei dessa entrevista e estava defendendo lá que, enfim, houvesse mudanças, não para acabar com os veículos que existem hoje, mas que a gente tivesse uma imprensa mais plural, né, com mais pontos de vista, que permitisse um acesso à informação mais diversificado para a nossa população. Né, porque não existe democracia sem acesso a uma informação de qualidade. E daí a importância do nosso papel de jornalista, né? Com certeza. Bom, a gente lembra que as perguntas estão abertas, espaço, quem quiser enviar pergunta para a gente, via Facebook, radioconexão2010@gmail.com, quiser enviar para a gente, está aqui, aproveitar que a Paula, daqui a pouco a gente está encerrando. E, Luiz Ribeiro, eu queria que você fizesse suas considerações a respeito desse papo, desse debate, alguma dúvida que tenha ficado pendente para você? A última fala da Paula foi interessante, mas para mim não acabei concluindo o que ela pensa. Afinal de contas, Paula, lá no sindicato você pretende ter uma visão da sociedade ou mais da categoria? Ou o sindicato pode servir também para o debate na sociedade? Olha, é óbvio, né, notório, que o sindicato tem uma natureza corporativa, é um instrumento de luta da nossa categoria, dos jornalistas. Nós temos 6 mil filiados, né? Então, nós temos a obrigação e a responsabilidade de defender os interesses da nossa categoria. Mas está escrito no artigo 8º da Constituição que o dever de um sindicato é defender os interesses coletivos e individuais da categoria. Quando a gente defende o interesse coletivo da nossa categoria, não se trata só de negociar salário, condições de trabalho, condições de segurança. Também interessa muito a nossa categoria que a gente zele, como sindicato, pela reputação da nossa categoria. Porque a nossa reputação está em baixa na sociedade. A nossa imagem é muito importante para nós. A gente não quer andar por aí de olhos baixos, escondido com medo de apanhar no meio das ruas. É isso que a gente quer. E o sindicato está com uma estratégia muito importante hoje para a gente poder voltar a andar de cabeça erguida e dizendo, eu sou jornalista, sim. Qual a estratégia, Paulo? Olha, nós fizemos uma reunião com organizações de direitos humanos, movimentos sociais, buscando, primeiro, explicar a nossa importância. E fomos bem acolhidos, falando de Tortura Nunca Mais, Instituto Mais Democracia, ONU, estou falando da Justiça Global, estou falando do IDDH, que está sendo tão criminalizado agora, mas é uma importante entidade de defesa dos direitos humanos. Eu estou falando da OAB. Estou falando de muitas instituições de direitos humanos que têm
nos apoiado, enfim, nesse momento, junto com esses movimentos, nós estabelecemos uma agenda de debates no sindicato. Debates para discutir as questões do jornalismo e, além disso, uma agenda de diálogo com a sociedade e também a construção de uma campanha de publicidade para dialogar com a sociedade. A gente agora vai discutir o conceito dessa campanha, porque a população precisa voltar a compreender qual é o nosso papel, nos enxergar com o nosso valor, com a nossa importância e se aliar a nós para defender como que a gente precisa se fortalecer para cumprir o nosso papel como devemos, para nos fortalecer perante nossos patrões, para que não fiquemos tão vulneráveis e fragilizados como estivemos nos últimos tempos. Chega do momento clínex, de ficar chorando e se vitimizando. Nossa categoria tem que voltar a ser valorosa e forte, como se mostrou enfrentando a ditadura há 50 anos. A gente lutou tanto contra a ditadura, alguns de nós morremos, né? Fomos torturados, exilados, mas vencemos. Vencemos. E vamos vencer de novo. Perfeito. Bom, então, vamos encerrar. Não, nenhuma pergunta mais que a gente pudesse encaminhar para a Paula. Paula, eu te agradeço a sua participação, importante esse debate, importante essa discussão. Quero dizer para você que reconhecemos em você a legitimidade para você estar na sua função. Você foi eleita democraticamente, como os outros também foram. E, enfim, que você exerça cada vez mais e melhor o teu papel. Tenho certeza que por te conhecer, por conhecer você da rua, tenho certeza que o sindicato não poderia estar melhor representado, porque a massa da nossa categoria é o repórter, é o cara da rua, é o fotógrafo, é o cinegrafista, com certeza você tem essa representatividade. Luiz Ribeiro. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de participar aqui no Conexão e torcer para que a Paula possa desenvolver o que ela pensa sobre melhorar a questão da atividade jornalística, lembrando que, do ponto de vista institucional, não é só o jornalismo que perdeu. Hoje a sociedade está muito crítica em relação a todas as instituições. Se olharmos para a instituição política, então, né, e outras tantas... Então, igreja e tantas outras instituições, os desafios são grandes, a Paula sabe disso, a sociedade cada vez mais tem demandas complexas. Ela citou muito bem, na década de 90, como nós temos um cenário completamente diferente hoje para a prática do jornalismo, mas é por conta não só do jornalismo, da demanda do jornalismo, é a própria sociedade que se apresenta hoje em uma complexidade muito, muito forte em todas as áreas. Então, a questão institucional deve ser preservada, que ela tenha sucesso nessa missão de tentar recuperar o prestígio do profissional e também da prática do jornalismo. E agradecer a oportunidade. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E é isso, né? Não existe democracia sem um jornalismo forte, né? Com certeza. Também lembrar as pessoas o seguinte, que o jornalismo ainda bem é uma das entidades, das atividades que está se expandindo, ampliando. Deixamos de ser representado apenas por alguns grupos, né? Alguns grupos fortes, e a gente hoje tem grupos independentes surgindo, Conexão é um deles. E a gente agradece a participação das pessoas que puderam participar, das pessoas que acessaram, e perguntas que chegaram a gente vai encaminhar para Paula Maia, ela vai responder no tempo certo. Paula, muito obrigado, Luiz Ribeiro. Valeu.